Classificação no sufoco, retorno importante no clássico. E quando chegará os reforços? Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama e, claro, repercutindo mais sobre a classificação de ontem em São Januário. Mas antes, é claro, na moral, na humildade, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like nesse vídeo, galera, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos aqui às informações. Claro, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, pela sua interação aqui no chat. Falar sobre a classificação de ontem no sufoco. Tem que ser comemorada? Isso é óbvio que tem que ser comemorada, é muito importante. O torcedor que ficou feliz por conta da classificação do Vasco, valendo aí 4,5 milhões em premiação, a quebra de um tabu. Desde 2015, o Vasco não chega às quartas de final da Copa do Brasil e desde 2019 não vence um jogo de Copa do Brasil em São Januário. Então são fatores positivo a ser comemorado, porém essa vitória, essa classificação não esconde, não tem como passar aqui uma maquiagem nos erros, principalmente em relação às substituições, a postura do Vasco ontem. É sobre isso que nós vamos falar em relação a essa questão. Primeiramente, falar aqui sobre um cenário que vem preocupando muito, é o desgaste físico, é o cenário físico. O Rafael Paiva, ele vai à coletiva, ele fala, ele expõe de fato que o time se encontra desgastado fisicamente, e não só por conta da questão do calendário dos jogos, porque o calendário do futebol brasileiro é ruim para todos. É ruim para todo mundo, para quem está jogando a Copa do Brasil, para quem tem uma sequência no Campeonato Brasileiro, para quem está jogando a Libertadores, é ruim para todo mundo. A questão do desgaste físico também vai muito pela questão do treinamento físico, da condição física. O Hugo Moura, ele vai à zona mista e também fala em relação ao desgaste físico, a falta de tempo para os treinamentos. Os jogadores estão ali assistindo muitos vídeos para corrigir os erros dos jogos seguintes. Eu sei que o calendário brasileiro é muito apertado, mas é apertado para todo mundo. A questão é que não dá para, no final do jogo, o Vasco ceder o campo ofensivo para o Atlético Goianiense. O Vasco abaixa as suas linhas. A gente estava acompanhando ali o zagueiro, por exemplo, o Léo, com cãibra, jogadores sendo pressionados, deixar o Atlético Goianiense dominar o final da partida. E vale a gente ressaltar aqui também as substituições do técnico Rafael Paiva. Ele saca o Hugo Moura, ele perde o meio de campo. O Vasco, tudo bem, que estava criando muito mal, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Porém, no segundo tempo, onde o Vasco poderia decidir a partida, ampliar o placar, ele saca o Matheus Carvalho, do meio de campo, e coloca o Galdames. Coloca o JP para fazer o papel de 10, coloca ali o GB à frente, fazendo o papel de centroavante com o Verrete, e as substituições, o próprio Paiva falou, não surtiram efeito algum. Isso prova cada vez mais o quanto o Vasco precisa de reforços, o quanto o Vasco tem um time limitado. E ontem o Atlético Goianiense só não empatou porque o time é muito abaixo, o time é muito ruim, o time não é eficaz, o time peca nas finalizações. O Atlético Goianiense poderia ter se classificado no primeiro jogo, quando teve 3, 4 chances no primeiro tempo, no jogo de quarta-feira
retrasada. Porém, o Vasco teve mais sorte do que juízo e, claro, contou com boa defesa do Léo Jardim e uma boa interceptação do Vitor Luiz. Uma jogada de contra-ataque, num erro do JP no segundo tempo, quase culminou no gol do empate, que levaria os pênaltis, que seria uma situação muito complicada. Então, mais uma vez, a classificação é importante, tem que ser comemorada, vem a premiação, porém não esconde, não tem como passar uma maquiagem nos erros. O técnico Rafael Paiva, ele começou ali fazendo um bom trabalho, porém tem jogadores, Paiva, que se você utilizar, você vai acabar afundando com esses jogadores. Essa é a realidade. Então o Paiva nesse momento tem que começar a se comportar como técnico, deixar de ser interino, de deixar de se comportar como técnico interino e ser de fato comportamento de técnico efetivado, colocar ordem na casa, ajustar esses jogadores, colocar esses jogadores para jogar. Claro, eu queria até saber de você aqui, torcedor que acompanha nosso vídeo, em relação ao seu destaque da partida. Na minha opinião, o destaque não só da partida, mas até aqui da Copa do Brasil, é o Lucas Piton. É claro que ele, numa boa jogada do Paulo Henrique, ele consegue ali o chute e o zagueiro do Atlético Goianiense se atrapalha tudo e a bola acaba chegando ao gol. Porém, o Lucas Piton é importante, ele foi importante na assistência do gol do Verratti semana passada, fez gol contra o Água Santa, fez gol na decisão dos pênaltis. Enfim, tem sido muito importante. Ele fez gol contra o Fortaleza, Então, o Lucas Piton até aqui tem sido um lateral decisivo. E se você for olhar os números, o Lucas Piton, ele tem mais participação em gols que propriamente muitos atacantes por aí. Então vale destacar aqui a boa jogada do Paulo Henrique, o Paier também muito bem. O Paier a todo momento ali buscando ser acionado na criação, dando chute de fora da área. E essas tentativas têm que acontecer, o Paier tem que buscar chutar mesmo de fora da área. Eu não sei o que o Galdames tem em mente, que numa falta daquela importante, ele quis bater. Aí o Sforza explicou na zona mista que eles têm treinado, ele, o Dimitri Payet, o Galdames, o Sforza. Mas eu acredito que aquela falta ali seria interessante o Sforza ele converter aquela falta. Bom, galera, passando aqui um pouco do jogo, falamos bastante sobre o jogo até. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque ontem, no final da partida, o Marcelo Santana foi procurado. Inclusive, nosso amigo Lineker fez esse questionamento ao Marcelo Santana em relação a reforços. E mais uma vez ele abriu o jogo da seguinte maneira: nesse momento o Vasco vai contratar novos atletas nessa janela, porém precisa conseguir a saída de mais jogadores do atual elenco. O Vasco só consegue contratar hoje reforços com a saída de pelo menos 4 jogadores do atual elenco. Essa é a informação. A princípio, existe sim uma saída, uma negociação com o Atlético Paranaense para a saída do Praxedes. Existe a negociação entre Vasco, Atlético Paranaense e o Bragantino para a saída do Praxedes. E outros 3 jogadores aí que estão na lista para poder enxugar a folha salarial. Essa é a possibilidade. A única forma do Vasco contratar nessa janela é tendo 4 jogadores fora do elenco, a janela, vamos enxugando a folha salarial para poder contratar nessa janela. Essa é a informação. Vamos aqui, galera, aos 5 próximos jogos do Vasco. Sábado agora no estádio Newton Santos contra o Fluminense, com retorno, teremos aí a possibilidade de um retorno importante. O zagueiro João Vitor. O zagueiro João Vitor, estando 100% nesse jogo, 100% fisicamente, é para ser titular. Indiscutivelmente, João Vitor pode ser o titular e tem condições, na minha opinião, de fazer ali a titularidade com o Maicon. Depois o Vasco enfrenta o Criciúma no dia 18. Dia 26, em São Januário, o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense.
Depois no Barradão enfrenta o Vitória no dia 1º de setembro e ainda está para definir a data na partida contra o Flamengo. São os próximos 5 jogos do Vasco aí valendo pelo Campeonato Brasileiro nessa sequência. Outro detalhe, o Vasco, teremos na próxima semana o sorteio da Copa do Brasil, das quartas de final. E o Vasco, tendo aí a oportunidade de se classificar para uma semifinal, vai embolsar cerca de 9,4 milhões. Então é importante ter elenco, é importante se reforçar, ter o elenco ali para você ter a sequência na Copa do Brasil. E outro detalhe, o Vasco até aqui já embolsou 13,3 milhões em premiação. 13,5 milhões em premiação. Então é importante manter a sequência, uma boa sequência na Copa do Brasil. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações. Tendo novidades no vídeo da tarde, vamos trazer para você. Meu muito obrigado. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.